E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu e meu tio aqui, a gente tá falando sobre os principais culpados do Brasil ter perdido esse jogo e adiantado o Hexa mais 4 anos, né? Infelizmente. Como você já sabe, Como você já deve saber, o Brasil hoje virou uma vergonha nacional para todo o Brasil. Né? O Brasil hoje é uma vergonha. E Pietro, na sua opinião, o Brasil hoje, o time brasileiro, a seleção brasileira, o que levou? Qual foi o principal motivo que levou ela no fracasso? Foi o técnico? Foi algum jogador específico? Ou foi a contribuição de tudo? O que você acha? Eu acho que a contribuição de tudo um pouco, sabe? Porque o técnico, assim, ele acertou contra o Japão, colocou o Martinelli, que fez o gol, o Casemiro ele manteve, que fez um jogo pavoroso. Mas, assim, ele ficou com medo da Noruega. E, assim, um time pentacampeão, que é o Brasil, o maior de todos, ter medo da Noruega, com todo respeito, não dá. O time nunca tinha ficado com menos de 40% da posse de bola. E eu acho que o time era bem mais qualificado, assim, para vencer. Então eu acho que foi um erro do Ancelotti de ter ficado com medo da seleção da Noruega e os jogadores que, assim, não tiveram raça nenhuma de nem tentar pegar a bola. Isso é verdade. Então, Pietro, na sua opinião, dos jogadores em específico, você acha que esses jogadores hoje especificamente, tem algum que contribuiu para essa derrota do Brasil ou que não contribuiu em porcaria nenhuma? Eu acho que, assim, tem muitos. O Casemiro, ele não fez uma boa Copa e praticamente o time estava jogando sem um volante, que tem que ser a principal referência do meio campo. As laterais, principalmente o Danilo, ele não fez uma boa Copa. Jogou bem 2 jogos, mas assim, não jogou muito bem. E eu acho que assim, não foi culpa dos jogadores em uma parte, mas ao mesmo tempo não foi. Porque o Ancelotti, ele errou muito ele colocou o Neymar, que assim, o Neymar tem uma qualidade técnica excepcional, mas o Neymar não corre, né? Esse é o problema. Então, tipo assim, você já joga com um a menos. E ele colocar o Endrick, que assim, é um atacante, e colocar ele de ponta direita, que assim, o Endrick não volta pra marcar quando ele é ponta direita. Ou seja, o Brasil já jogou com 2 a menos. E o Danilo não fechar ali a marcação quando o cara meteu um cruzamento e assim, deixar o Haaland, que tem quase 2 metros, pra dar de cabeça, não é uma boa escolha, entendeu? Então eu acho que foi um erro do Ancelotti em colocar o Neymar no ataque, porque o Neymar não volta pra marcar, e o Endrick na ponta. Cara, deixa eu te perguntar, e a convocação desses jogadores, na sua opinião, você acha que poderia ser diferente e poderia essa diferença de ser outros jogadores, ser convocado jogadores melhores, poderia fazer a diferença nesse jogo que teve da derrota do Brasil anteriormente? Eu acho que sim. Teve muitos jogadores que realmente não mereciam estar na convocação, porque, sinceramente, tem vários jogadores que desde 2018 eles não contribuem nada pro Brasil. Tem o capitão Marquinhos, que assim, desde 2018 não contribui em nada pro Brasil. Ele só teve uma carreira inteira na seleção por causa do Thiago Silva, que assim, é um belo de um jogador. O Alisson, assim, pegou algumas bolas importantes, mas assim, não dá pra manter ele no próximo ciclo. Eu acho que assim, eu gosto muito do Neymar, mas eu acho que não dava pra manter o Neymar, porque ele ser um cara que assim, você não dá pra contar com... Se você tá perdendo, não dá pra colocar o Neymar, porque o Neymar não vai marcar. O Neymar, assim, é um cara que dá pra colocar ele quando o Brasil tá vencendo tá empatando 1-1 ou 2-1 tá vencendo, aí você coloca o Neymar, porque assim, os caras vão querer marcar o Neymar, aí dá espaço pra alguém jogar, entendeu? Eu acho que é isso. Tá, e pra sanar a revolta do público, na sua opinião, o que realmente faria o time de hoje, por exemplo, qual é o time que realmente satisfazeria o povo brasileiro hoje e que realmente
fazia a seleção realmente chegar no nível do campeonato? Eu acho que, pelo menos eu, né? Eu acho que deveria convocar jogadores diferentes. Porque, assim, os jogadores que são convocados hoje em dia, eles, sinceramente, eles não ligam muito, sabe? Eles sabem que vão estar lá. Então, tipo assim, eles não dão a vida. E é igual o Capitão Marquinhos falou. Ele sempre fala, quando o Brasil perde. A gente tem que aprender com isso, com essa derrota vai fazer importância. E, sinceramente, não faz importância. O Brasil vai perdendo há tempos. Vai fazer 28 anos na próxima Copa que o Brasil não ganhou uma Copa do Mundo. E, sinceramente, os jogadores não dão a vida. Eles não marcam. E, por exemplo, o segundo gol do Haaland, o Haaland teve tempo de pegar a bola, dominar, chutar no gol e ninguém chegou para marcar ele. Então, assim, eu acho que se o Brasil pegasse uma Argentina, uma França, o Brasil tinha perdido muito mais feio. É isso, né? Então, o time dos sonhos. Existe um time, uma convocação de 7 jogadores que realmente poderiam... Na sua opinião, Pietro, qual é o time que realmente deveria estar jogando ontem contra a Rússia? Pietro, na sua opinião, quem deveria estar jogando realmente nessa Copa de 2026, os 11 jogadores titulares da seleção brasileira? Eu acho que, assim, o time tem muitos jogadores que não mereciam, como eu falei anteriormente. E, sinceramente, a maioria dos jogadores que estão nessa Copa, eu acho que não vão estar na próxima, porque eles já estão ficando velhos. Por exemplo, o Neymar, o Alisson, o Marquinhos, o Danilo. Então, eu acho que, assim, é muito provável que eles não estejam na próxima Copa. Então, eu acho que um time mais renovado seria Hugo Souza no gol. Os 2 zagueiros, eu acho que eu manteria os 2 zagueiros, porque, na verdade, eu tiraria o Marquinhos e colocaria o Magalhães e o Murilo. Na lateral direita, eu colocaria o Éder Militão. Na lateral esquerda, eu acho que eu colocaria o Matheus Bidu do Corinthians, que ele é um jogador importante. De volante, eu acho que eu colocaria o Danilo Santos, que é do Botafogo. De meio campo, eu colocaria o Bruno Guimarães, que fez uma boa Copa. E eu acho que o Andrei Santos. E as pontas, eu acho que eu colocaria o Vini, óbvio. O Rodrigo. E acho que, assim, no ataque, eu colocaria um jogador mais jovem. Eu acho que eu colocaria o João Pedro. Ele é um baita de um jogador e ele é novo. E ele é muito bom, só que ele não foi convocado por opção técnica. Entendi. Você comentou, né, que a maioria vai estar aposentado, é isso? Mas, e sobre o técnico? Mudaria ele? Manteria ele? Ou é uma vergonha para o Brasil ter um técnico de outro país liderando o seu próprio país, um país diferente, na verdade? O que você acha disso? Você acha que é uma vergonha? Só para finalizar e o público entender. E o que você acha? Você acha que é certo um técnico de outro país liderar um time de outra seleção? Sinceramente, tem uma estatística no futebol que todos os campeões de Copa do Mundo nunca tiveram um treinador estrangeiro. Ou seja, o Brasil, quando ganhou em 2002, 94 e etc., todos os técnicos eram brasileiros. E não só o Brasil. Assim, todas as seleções ganharam com os técnicos do seu país. Só que o Brasil, infelizmente, não tem um treinador que seja tão bom brasileiro. E eu acho que, assim, o último bom foi o Tite. E, assim, o Ancelotti é um baita de um treinador, talvez o maior da história. E, assim, ele teve 1 ano de trabalho e, sinceramente, ele só não foi demitido, essa é a verdade. Ele só não foi demitido porque ele é um baita de um treinador. Porque, assim, o rendimento dele na seleção foi horrível. Foi a mesma coisa dos outros técnicos. Foi horrível. Então, eu acho que se fosse para manter o Ancelotti para a próxima Copa,
eu manteria se ele mostrasse um futebol bom aqui na América, com as eliminatórias, os amistosos. Se o time apresentasse futebol, tipo assim, muito bom mesmo. Porque se for pra manter esse futebolzinho, que o Brasil não jogou absolutamente nada na Copa, só jogou bem contra 2 seleções que, assim, nem devia estar na Copa. Então, eu não acho que eu não manteria se o time não apresentasse um bom futebol. Porque tem vários técnicos também que estão sem clube, que o Brasil poderia contratar, como o Pepe Guardiola. E assim, eu queria dar um pouco da minha opinião também. Eu acho que o Brasil perdeu muito na verdade, a raça, né? A determinação de lutar para conquistar algo. Eu acho que os jogadores hoje em dia estão muito acomodados. E eu acho que é isso, né? E o que uma pessoa que estão acompanhando a gente, o que ela tem que fazer para continuar sabendo tudo sobre o mundo do futebol, sobre algo, tudo relacionado ao futebol, aos times do Brasil e do mundo? Primeiro, ela deixar o like e segundo, ela se inscrever no canal para não perder mais nenhuma curiosidade. Valeu e fui!